Sejam muito bem-vindos ao programa Aonde a Estrela é a Sua Saúde. E hoje a gente vai falar de um dos profissionais mais queridos pelas séries de médicos, aquelas séries de TV. Nunca é, né, o dermatologista que vai atender alguém em emergência, não. É aquele cara que está na UTI, na porta do hospital ali, o famoso intensivista. Mas tem muita gente que tem medo de UTI. Será que a UTI é realmente igual aos filmes? E como é que será que é na vida real? E todo mundo que entra na UTI tem que botar aquele cano na garganta? Olha, a resposta para tudo isso depois da vinheta. E eu já estou aqui com a intensivista Bárbara Aline aqui no estúdio com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que a gente repita. Ah, com certeza, ainda mais que acho que dentro assim da medicina, vamos dizer que a sua área de atuação é uma das mais movimentadas, né? É bem movimentada. E é muito retratada, eu gosto muito, que a gente sempre gosta, quem não gosta de série de médico, né? Então, é aquilo, eu adoro aquela ideia de que tem 7 médicos para uma pessoa. Assim, então... Algumas coisas sim, porque a gente tem equipes multidisciplinares. Então, normalmente pega mais do que um médico, mais do que uma especialidade e tal. Mas são coisas bem específicas. Mas, assim, no dia a dia, não. Normalmente são poucos. É um intensivista, um cardiologista, um neurologista, o básico. Mas o infecto... Que já são 3 especialidades grandes. Ah, é infecto, né? Infecto, precisamos muito. Eu estava estudando para fazer as perguntas, né? Que até para perguntar a gente não pode ser ignorante, sim, né? Sim. Eu vi que sepse, que é, digamos assim, a infecção generalizada que leva ao choque, ela ainda é responsável por muitas mortes. Infelizmente, em UTIs, né? Infelizmente. É uma causa de morte, assim, que é muito comum, não deveria, porque alguns cuidados básicos dá para se evitar, mas é disseminada e difícil de combater, sabe? Porque às vezes também as pessoas acham, pegou uma infecção no hospital, mas é que vamos dizer assim, UTI, a gente está falando de acidentes graves. Contaminado. De acidentes graves, onde também um acidente de trânsito, partes do carro, vamos dizer assim, perfuraram a pessoa e aquilo entra sujeira. Sim. Como é que foi? Eu queria entender isso, ter que limpar tudo e às vezes não tem como. Também, literalmente. Né? O ideal seria você, cada ferimento, limpar. Hoje em dia, a gente tem alguns protocolos que determinam limpezas mais intensas no local, mais direcionadas. Óbvio que, infelizmente, a gente não consegue tirar todas as bactérias, né? Mas a gente consegue remover, assim, uns 80%, 90% das bactérias hoje. Então, a gente consegue diminuir muito a taxa de infecção e a evolução dessas infecções. Só que, infelizmente, tem hospedeiro, tem o seu fator de imunidade, tem o fator de virulência da bactéria, tem o fator da sua, por exemplo, se você está obeso, se tem doença, comorbidade, se faz o tratamento dela, se não faz. Então, assim, são várias coisas que influenciam na evolução para uma futura infecção e, posteriormente, uma sepse e tudo mais. Óbvio que a gente tenta o máximo possível diminuir. Então, assim, por exemplo... A pessoa teve um acidente de carro com projéteis no corpo. O que a gente faz? Chegou no hospital, arranca o máximo que dá para tirar. Óbvio que se não for cirúrgico, né? Porque tem lá seus casos cirúrgicos. E literalmente, é esfregar água e sabão. No caso é um sabão especial, porque ele tem um antimicrobiano associado. Mas é esfregar água e sabão e lavar o máximo possível mesmo. Por isso que quando a gente fala assim... em casa, olha, tem que lavar a mão, caiu, sujou, tem que lavar o machucado, é verdade. Água e sabão tira um bocado dessas bactérias. Quer dizer que água e sabão é um instrumento hospitalar, digamos assim, é um protocolo hospitalar. É um protocolo hospitalar.
por incrível que pareça. É um básico que realmente funciona. Eu tenho um amigo que fala assim, que é o básico bem feito. E ele realmente funciona e faz diferença. Quer dizer que essas dicas para quem está em casa, papai, mamãe, o filho ralou o Nossa, joelho... ralou o joelho, água e sabão. Aí depois Você põe o mertiolate, o band-aid, o que for, entendeu? Você vai, por exemplo, você tá com uma ferida, tá suja, água e sabão. É horrível, porque dói, machuca, pode lesionar um pouco mais, porque você vai esfregar para tirar, né? Pode lesionar um pouco mais. Mas você garante que aquela quantidade de bactérias seja reduzida por mais da metade. Então, a chance de evoluir diminui mais da metade. Então, lógico que, infelizmente, tem uns fatores que favorecem, né? Mas se você diminuir mais da metade, faz uma diferença. Quer dizer, depois pega, porque às vezes a gente tem aquela impressão, não, isso aqui eu comprei na farmácia, é para machucado, é melhor que água e sabão. Primeiro, água e sabão. Água e sabão, assim... Aí depois bota o não que dá, quiser. Não dá para duvidar da água e sabão. Do poder da água. Na época do Covid, lembro uma vez, rodou um vídeo no Instagram falando o seguinte, que botava uma vasilha com água e sujeira. Aí a criança botava a mão, sujava a mão. Na hora que pingava o detergente, a sujeira ia para as bordas. E protegia a mão da criança. O raciocínio é o mesmo. Sim. É bem o mesmo. Faz aquela, tira tudo ali, o excesso, pronto. Aí é só cuidar dali pra frente, né? Isso, igual, por exemplo, o banho na UTI é extremamente importante. É importante, é sagrado. Todos os dias os pacientes tomam banho. Lógico que tem alguns devido à gravidade, a gente tem uns cuidados a mais. Mas, basicamente, todos tomam banho. E banho é água e sabão. Não tem outro produto. Que interessante. Nem dodói é desculpa vai ficar porquinho. Não tem. Tem que estar sempre higiene, assim, é imprescindível. Mas olha que coisa interessante. E às vezes é isso, né? Você estava falando da questão das equipes multidisciplinares. Então o infectologista, ele é fundamental também. Demais, ele é um dos cernes que a gente tem. Porque assim, é ele que determina. Porque a UTI é um ambiente contaminado. Todo mundo sabe disso. É um ambiente que, infelizmente, se concentram mais bactérias e bactérias mais patológicas do que aquelas que a gente é acostumada no dia a dia, né? Só que o infecto, ele tem a noção de quais bactérias andam naquela UTI. Então, qual antibiótico que eu vou usar que tem um efeito melhor para aquela infecção? Por exemplo, eu sei que uma infecção de garganta, eu usaria amoxicilina, por exemplo, entre outros, né? Mas, por algum motivo, naquela minha UTI, a amoxicilina não cobre. Cabe ao infecto falar, doutora, olha, tá na hora de trocar. Vamos trocar pelo fulano, pelo uma azitromicina, por exemplo? Vamos. E a gente troca e vê o efeito realmente funcionar. O infecto, ele é um cerne da UTI. Não tem como se abrir uma UTI sem um infectologista. E ele já sabe quais são os visitantes indesejados que mais andam por aqui. Sabe. É papel dele saber e nos alertar também. Olha, tá tendo um quadro de infecção da fulana de tal. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidados, porque fulana de tal é um pouco mais virulenta do que a outra. Beleza. Ah, não, acabou a infecção. Fizemos uma limpeza geral, acabou a infecção. Beleza. Então a gente volta para aqueles germes mais habituados, mais fracos, né, em relação a essa virulência, mas que a gente tem uma noção do que tratar. Entendeu? Então, assim, o infecto é extremamente necessário. Não tem como viver uma UTI sem um infecto. E é engraçado que até o dentista tem que ter, né? Até o Porque dentista. acidente de moto, por exemplo, tem muito aqui no queixo. Eu tenho um amigo que ele é bucomaxilo. E hoje ele fez medicina e ele faz cabeça e pescoço. Ele falava muito disso, que na época da faculdade de odonto dele, o pessoal não... Ah, é boca. Ah, é boca, só passar tal que funciona. E aí ele foi estudando, foi vendo que não tem nada a ver, que realmente precisa. E realmente eles têm uma aula de infecto. Óbvio que é um pouco mais direcionada, né, do que a nossa,
mas eles têm aula de infecto justamente por isso, porque é extremamente necessário. Até para passar um antibiótico para uma infecçãozinha de dente, tem que saber. Tem que saber qual que é ali, né, o que vai fazer. E remontar, porque às vezes a pessoa chega com o maxilar destruído, você tem que remontar a mordida, porque senão a vida depois daquele acidente nunca mais fica vai ser limitada. a mesma, não vai encaixar direito. Toda vez que você morder, vai sentir dor. Ele fala muito isso, como ele é bucomaxilo, e ele é bucomaxilo de trauma. Então, assim, você vê casos, ele contando casos de a pessoa, esmagamento total, de fácil ele ter que remontar para tentar ter uma vida posterior, ter uma qualidade de vida, sabe, assim. E, assim, é incrível o trabalho que ele faz. Eu sou apaixonada nele. Eu sou suspeita. Sim, você pegar ali, porque se pegar aquelas motos, eu já sofri um acidente uma vez, graças a Deus, não quebrei. Nossa Senhora. Mas eu usava aquele capacetinho formiga atômica, nunca mais na minha vida. Eu lixei só esse lado aqui inteiro. Eu achei que nunca mais até ia nascer, até que tem umas barbinhas ainda. Mas achei que nunca mais, que eu lixei aqui, não, que dava pra ver o ossinho sorte. aqui da maçã. Você deu muita sorte. Mas ali eu podia, assim, dependendo do que tivesse na minha frente, ter eu podia ter arrebentado. destruído isso aqui. E você ter alguém que vai lá e consegue pecinha de remontar quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça, é incrível. E a gente também tem essa noção, assim, fulano está na UTI, nossa, tá entre a vida e a morte. Mas a gente falou até agora de acidente de trânsito, mas quem mais precisa de UTI? Normalmente, a gente tem pacientes graves de infecção, são os casos mais comuns, mas nós temos também muitos pós-cirúrgicos, que são extremamente importantes. Por exemplo, cirurgia cardíaca. Dependendo da cirurgia, vamos supor uma troca de válvula cardíaca, que é peito aberto, tem que pós-operatório UTI obrigatório. Independente se o paciente está mal ou está bom, é obrigatório. A evolução dele que é outra conversa. Mas o obrigatório pós-operatório imediato é na UTI. Por quê? Porque na UTI, eu sei que é um ambiente que dá medo, que a gente tem vários folclores falando coisas ruins, mas é porque na UTI a gente consegue vigiar um paciente 24 horas literalmente. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade reduzida de pacientes, então o médico fica responsável por todos aqueles 10 pacientes, o enfermeiro fica responsável por todos aqueles 10 e nós temos 5 técnicos, cada um para cada 2 pacientes. Então a gente consegue fornecer cuidados imediatos. Por exemplo, o paciente teve uma crise hipertensiva com uma dor torácica. Dependendo da hipertensão e dependendo da intensidade da dor, vai parar na UTI, pelo risco de evoluir para um infarto, né? Na UTI, a gente consegue vigiar a pressão dele 24 horas. Então, eu consigo abaixar a pressão dele em questão de dias. Aquela pressão que ele não cuida, aquela pressão que ele toma o remédio errado em casa, aquela pressão que ele... hoje tá bom, não vou tomar o remédio. Lá na frente... Tomar um chopp. Lá na frente, ela dá o seu preço. Entendeu? E o seu preço pode ser alto demais. Pode ser o suficiente para causar um infarto e o infarto ser fulminante. Então a gente consegue manejar essa pressão de forma mais precisa, mais individualizada. Porque a UTI, ele é atendimento individualizado. A pessoa pode ter o mesmo diagnóstico, por exemplo, UTI cardíaca. Você pode ter a mesma cirurgia, 3, 4 pacientes com a mesma cirurgia, mas cada atendimento é individualizado. A medicação é individualizada, os exames são individualizados, os procedimentos são individualizados. Então é de acordo com a necessidade de cada um. Não tem como eu virar para você e falar assim, ele fez uma cirurgia de troca valvar e ele também fez, então entuba os dois que fica igual. Não. Esse tem necessidade? Infelizmente tem. Então vamos entubar. Esse fez a mesma cirurgia no mesmo dia, mas não tem necessidade. Então ótimo, vamos deixar sem entubar. Entendeu? Então a UTI a gente consegue fazer um ambiente controlado de cuidados, de vigilância e de facilidade de evolução da doença para melhora.
Lógico que, infelizmente, temos seus casos de óbito, né? Temos seus casos de complicações mais graves, mas graças a Deus a gente consegue fazer com que a evolução para melhora seja maior do que o índice de óbito, do que o índice de complicação. Sabe? Hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue isso. Está vencendo mais do que perdendo. Assim, Graças a mais Deus. do que perdendo. Estamos. Sim, esse é o objetivo, né? Todo dia, porque infelizmente quem se forma em medicina já sabe que não tem como salvar 100% das pessoas, né? E eu queria até perguntar isso, quer dizer, esse eu vou entubar e esse aqui eu não vou entubar. O que leva? Porque geralmente a pessoa tem a ideia também de que foi para UTI e já vai ser entubado. E na pandemia se criou um pânico. Foi. Porque chegou a uma época onde eu cheguei a ouvir várias vezes, na época eu estava no jornalismo factual, não, se entubou, vai morrer. Como se a intubação fosse determinante de vida ou morte. Então eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, quando que realmente precisa entubar alguém, por que se faz esse procedimento e por que se criou esse mito durante a pandemia? A intubação, ela é necessária quando você tem necessidade de manter a via aérea, ou seja, a respiração do paciente. Qualquer motivo que seja, um rebaixamento do nível de consciência, uma cirurgia, por exemplo, que precisa de uma sedação, um trauma muito grande, um acidente de moto, como a gente falou mais cedo, muito grande. Por exemplo, o paciente que está com crise de asma e a crise não resolve, a gente precisa manter a respiração, porque sem respiração você não vive. Igual sem coração bater, você não vive, né? Então a gente precisa, qualquer que seja o motivo que leve à necessidade de manter uma via aérea pérvia. A intubação em si, ela é extremamente benéfica mais do que maléfica, por incrível que pareça. Por quê? Lembro demais, trabalhei na época do Covid, porque o cara fazia um xizinho no pé, vai ser entubado. Porque se entubar, morreu. Não. A intubação, ela só é problemática quando você deixa para os últimos minutos finais. Porque ela tem essas indicações de manter a via aérea pérvia, né? O que é pérvia? Que eu gosto das palavras de vocês. É uma via aérea que esteja funcionante. Por quê? O que é o problema? Nós temos a traqueia, laringe, orofaringe e tudo mais. Nossa respiração, o ar entra pelo nariz, passa por a estrutura e chega até o pulmão, certo? Na intubação, é garantir isso aí. Lá em cima. A traqueia, os brônquios e os pulmões. A nossa obrigação é garantir que o ar entre, vá ao pulmão, faça a ventilação e aí transporte o oxigênio para o corpo. Nossa obrigação é essa. Então, para que a gente faz a intubação? Para garantir isso, quando, infelizmente, o corpo não consegue manter por conta própria. Por exemplo, a crise de asma. Todo mundo acha que asma é uma coisa boba. Infelizmente, muito asmático fuma. É porque ele não sabe que ele está brincando de roleta russa. Uma crise de asma a gente chama de broncoespasmo. Quando o broncoespasmo é extremamente ferrenho, ele literalmente fecha o pulmão. Ele para de funcionar. E se a gente não realizar a intubação, a pessoa vai evoluir com uma hipóxia, que é a quantidade menor de oxigênio no sangue, e essa hipóxia vai levar a uma parada cardiorrespiratória, que possivelmente pode levar à morte. Uma crise de asma. Simples. Que coisa que todo mundo que tem asma já tem uma sensação de falta de ar e tudo mais. Então, mas aí não é só aquela sensação da falta de ar. É realmente a falta do ar. Chega a evoluir para literalmente a falta do ar, que é o broncoespasmo, né? Ele se apertou aqui como ele todo. Ele fecha. Lá no pulmão tem o pulmão, dentro do pulmão tem os alvéolos. Aí, o Matheusinho vai botar. Acho que a gente tem até essa aí dos alvéolos também. Olha Esses aí. são os bronquíolos, os brônquios e o broncofonte.
Aí, na pontinha desses bronquíolos são os alvéolos, que é onde Os ocorre a saquinhos, transformação. né? Os saquinhos, Isso! Lá que ocorre a oxigenação de verdade. Ele literalmente fecha. Ele fechou, não tem oxigenação, não tem respiração, acabou. O paciente para e morre. Teve uma escritora famosa, Fernanda Young, eu não esqueço. Ela morreu por crise de broncoespasmo na chácara dela. Era asmática, por algum motivo não teve reversão com o quadro, com a medicação em casa e acabou morrendo em casa com crise de broncoespasmo. A autora de quem ela escreveu Os Normais e várias outras séries famosas. Né? Ela mesma. Então, assim, a indicação da intubação, ela é basicamente quando tem necessidade de manter essa via aérea pérvia, certo? A maioria das vezes a gente consegue reverter a intubação. Graças a Deus, a gente tem mais pacientes extubados do que intubados. Lógico que o motivo que levou a intubação tem que ser resolvido. Por exemplo, o broncoespasmo tem que ser resolvido. Porque na hora que eu tirar o tubo, o pulmão vai fechar de novo, se não for resolvido. Então eu tenho que resolver. Quanto tempo demora? Só seu organismo sabe. Tem pessoas que precisam de 24 horas de intubação. Tem pessoas que precisam de 7 dias. Tem pessoas que precisam de 10. Tem pessoas que precisam de 20 dias. Aí a gente evolui para traqueostomia, que é outro procedimento para manter essa via aérea pérvia. Que na verdade que é aquele buraquinho. É aqui o buraquinho, né? É o buraquinho. Mas esse buraquinho, na verdade, ele é bom, né? Porque ele passa essa partezinha que faz a gente ter a vontade de vomitar. Então. Né? É algo assim, não é? E outra que eu senti aqui a hora que eu botei. E ele fica bem baixinho, então assim, você consegue acordar o paciente, porque na sedação, na intubação ele está sedado. Com a traqueostomia, você acorda o paciente, você evolui até para dieta oral, mesmo com aquele buraquinho, e você mantém a ventilação mecânica que o paciente precisa. Porque assim, então esse furinho é embaixo da glote, né? Que é aquela que fecha ar, comida, ar, Isso. comida, ar, comida. Bem então eu embaixo. consigo comer porque o negocinho tá por baixo. Isso. Entendi, interessante. É interessante. isso. Facilita muito. Muito. Mas tem um negócio agora que eles inventaram, né? Que foi também uma coqueluche na pandemia, o tal do ECMO, que fazia o papel do pulmão, do coração, o tal do ECMO. Quando é que aqui intubação não resolve mais, eu preciso ir lá para o outro? É quando realmente há uma falha conjunta das funções pulmonar, vascular, cardíaca, renal, porque infelizmente o Covid leva a essas falhas, tá? E ele dá múltiplas falhas de órgãos, assim, quando você menos espera. Então, assim, quando você tem essas falhas conjuntas, você tem a possibilidade, mas também não é todo paciente. Assim, as indicações são enormes, tá? Mas, por exemplo, o paciente, ele que tem que ter uma função cardíaca prévia boa também, porque não adianta botar uma máquina, se o coração não funciona, a máquina também não vai funcionar igual. Ele tem que ter uma função pulmonar prévia também. Lógico que não vai estar perfeita porque ele está doente. Mas ele tem que ter uma função pulmonar prévia mais estável, tá? E a gente faz, igual a gente conversou, é uma equipe quem faz o ECMO, não é um único médico, não é um intensivista, ele faz o acompanhamento do ECMO, mas a equipe é um cardiologista, um pneumologista, um vascular, ali, 24 horas em cima do paciente. Tudo aquilo que o equipamento vai substituir tem que ter um profissional Tem que ter um ali. Profissional em cima. E dá para a pessoa ficar quanto tempo nesse ECMO? Então, o ideal é o menos possível, né? Mas tem estudos, assim, não é uma data que você bate o martelo, né? Mas tem estudos que falam que até uns 6 meses dá para você manejar o paciente e tudo mais. Mas o ideal é o menos possível, porque infelizmente tem risco de infecções, de complicações, né? E falando nessa questão de complicações, quando chega numa mesa de UTI,
Às vezes, geralmente, quando é uma cirurgia que ela é preparada, tudo bonitinho, a pessoa vai, faz acompanhamento nutricional primeiro, toma vitaminas para ter uma boa... Chegou ali aquele cara que vive em cima de uma moto, que precisa sustentar a família, o cara come a miojo, come comida de entrega, tem uma alimentação péssima. E chegar outro que até também trabalha com entrega, mas ele sempre come arroz, feijão, dá um jeito de dar um pulo em casa, come aquele arroz, feijão, a salada, está bem nutrido. Tem diferença disso na mesa? Tem, infelizmente tem. Quando a gente vira para a criança e fala assim, tem que comer para sarar o dodói, é verdade, tá? É pura verdade. Quanto mais você conseguir nutrientes, vitaminas, suplementos, minerais, óbvio que a sua cicatrização, o seu sistema imunológico, a sua facilidade de lidar com aquele hospedeiro maléfico, que é a bactéria, o vírus, o fungo, é muito mais fácil. A interação da medicação que eu faço, com o antibiótico, por exemplo, que eu faço com o fulano que come miojo, com a interação com o fulano que come arroz e feijão, é muito diferente. É gritando, assim, você vê a diferença. Por isso que na UTI a equipe de nutrição é extremamente especializada e necessária. Ela tenta corrigir essas diferenças que tem entre um paciente e outro para que os dois consigam o mínimo necessário. Que interessante isso, que nas séries geralmente a gente não vê o nutricionista, nem o dentista, né? A gente, quer dizer, até esses profissionais, a gente acha, não, esses estão no consultório. Não, eles são necessários na UTI. Nossa, o nutricionista, ele faz... Pra você ter uma noção, o nutricionista tem a capacidade de fazer uma ferida, por exemplo, uma escara, que todo mundo conhece, por pressão, por ficar muito tempo numa determinada posição. Ele tem a capacidade de fazer aquela escara sarar, literalmente, sarar. Fazendo o paciente comer direitinho. Comer alimentação. Meu Deus. Então, infelizmente o nosso tempo voou, a gente vai ter que trazer a senhora aqui de novo, mas eu queria que antes da senhora aí o pessoal soubesse as suas redes sociais, se a senhora pudesse se despedir aqui do pessoal de casa. Então, eu quero deixar como recado que é extremamente necessário se alimentar bem, tá? E água e sabão, igual eu expliquei no começo, faz uma diferença muito grande. Se vocês quiserem me seguir, meu Instagram tá aí no site, na tela para vocês. E se precisar, a gente está disponível. Mas que Deus abençoe, que ninguém nunca precise, porque o UTI não é uma coisa. Não é lugar para visitar. Entendeu? É só se realmente precisar. Só minha filha pequenininha, que ela quer ser médica. Ai, doeu aqui. Ela quer ser médica. Vou te levar para o hospital. Ela é doida para ir para o hospital. É a única que eu conheço, gente. Mas olha, que lindo. Com essas dicas a gente se despede. Um grande beijo. Adorei as dicas aí, ó. Coma bem, que o dodói realmente sara mais rápido. Muita água para beber e água também no dodói, água e sabão. Um grande beijo e até o próximo programa.